Uma das coisas que eu fazia e faço até hoje era vender mudas de flores, sabe? Então eu tenho mudas de roseira aqui, ó, para vender, mudas de adálias de todas as cores, de grisântimo. Então eu sempre vendi de morango. Então eu vendia essas mudas, né, de begonha. Então eu vendia de antulho, então eu vendia essas mudas para juntar dinheiro para pagar aqui também e se manter e fazer alguma coisa aqui, né? De orquídea, tudo eu vendia. E vendo até hoje, tá, pessoal? Aqui nesse espaço aqui, ó, da jabuticabeira, sim, quando eu cheguei aqui, pessoal, eu chorava e gritava. Esses dois pés de jabuticabeira estavam carregados. Então, a primeira pessoa que eu liguei foi para minha mãe, né? Enquanto o finado foi lá buscar a chave, eu liguei para minha mãe e agradecendo a Deus, né? Pulando de alegria aqui, que estava cheio de jabuticaba. Foi uma alegria que vocês não têm noção. Então, contando para vocês como que tá a chácara hoje, né? A chácara hoje tem várias propriedades, tá, pessoal? Mas quando eu comprei aqui, olha que linda, eu plantei também. Quando eu cheguei aqui, não tinha nada nessa chácara, nada, pessoal, nada. Aqui só tinha árvores, que tem um vídeo lá também, cheias de cupim. Árvores totalmente danificadas, cheias de cupim, que tinha que retirar até a raiz. A chácara tem 4.000 metros, não tinha um lugar que não tivesse raiz. Porque a pessoa plantou a árvore em tudo quanto é lugar. Aqui não batia sol, acho que ela era contra o sol. Então não tinha lugar para plantar um pé de couve, pessoal. Eu tive que esperar. Aqui tinha só lixo. Só lixo. E a gente pagando uma prestação pesada por mês e mais uma prestação altíssima todo fim de ano. Tipo assim, acho que era 10, 12 mil corrigido pela poupança, tá? Então, fora 1.200 por mês que a gente pagava. E a gente pagava o carro também. Então, eu tinha que trabalhar. Aí eu vim da chácara de Tatuí, que era alugada, e eu mudei para cá, e lá eu pagava R$ 1.200 de aluguel, então eu mudei para cá com a casa que chovia dentro, que eu vou estar filmando para vocês a casa também. E aqui eu tinha que vender ovos, tinha que vender galinha, e sem conhecer ninguém, e tinha que ajudar, e tinha que olhar todo o serviço de cerca. Sim, o primeiro serviço que eu fiz foi a cerca, tá? Então, foi bastante difícil. Eu acendia a luz de noite do carro para ficar até 10h30, 11h, embora eu levantava 5h, para ficar pintando as madeiras da cerca, para não apodrecer, para durar mais, né? E passando óleo queimado e tudo. Embora é eucalipto tratado, porque aqui em São Paulo é a única madeira melhorzinha que você tem, é o eucalipto tratado. Não existe madeira que nem na região para lá de Tocantins, madeira de lei, madeira boa para vender, tá? E quando existe é muito cara, ninguém pode pagar, muito menos para fazer uma cerca, né? Então vamos continuando mostrando para vocês. Outra dificuldade também que a gente enfrentou muito foi a luz, pessoal. A luz, a energia minha era lá em cima, uns mais de 50 metros, pessoal, da minha propriedade, era lá na outra propriedade. Então, agora que eu coloquei o poste para cá, porque tinha tantas prioridades que não deu tempo de fazer. Então agora que a gente colocou o poste no nosso quintal, né? Que ainda não foi nem religado, tá? Vai ligar semana que vem. Essa semana agora, acho que amanhã vai ligar. Vão vir o pessoal da energia, né, ligar. Então, foi colocado agora o poste, né? Eu e o meu atual esposo colocamos agora. Porque quando faltava luz, pessoal, e a fase aqui era só 110 também, tem isso também. E agora que está colocando 220 e 110. Então, eu muitas vezes, pessoal, porque eu ficava aqui sozinha também, né? Mesmo no período de casada com ele, que ele ficava internado devido à doença que ele morreu de Parkinson, meu finado esposo. Então, eu tinha que ir lá no meio do mato, tarde da noite, quando a chave caía, porque a rede era muito velha, estava tudo descascado, enfim, tudo danificado. E era muito sofrimento. E agora a gente arrumou. Então aqui também não tinha energia elétrica. Aqui, pessoal, eu fiz um arame, que eu estou fazendo uma cerca viva de primavera.
Tá vendo aqui que bonita, ó? De primavera, né? E aqui é o meu vizinho de lado. Então a chácara é toda telada, tá vendo aqui, ó? Com tábua embaixo, fora a cerca de 6 fios. Que também fizemos sozinhos, né? O vizinho não ajudou. Até porque na época não morava ninguém aqui. Então eu precisava da cerca, não ia ficar atrás de ajuda, né? Tinha que fazer. Deste lado, pessoal, tem o pé de maracujá, né? Tem a parreira de maracujá que vai até lá no fim. E deste lado tem a cerca. E aqui tem mais de 1 metro de distância da cerca. Sim, porque para fazer uma cerca viva, mesmo a cerca sendo minha, né? Não é permitido por lei que eu plante uma planta menos de 1 metro, ou construa qualquer coisa menos de 1 metro. Principalmente plantas que dá raiz, né? Ou que enrama na cerca. O vizinho pode reclamar sim, mesmo que eu tenha feito todos os custos sozinho, né? Se ele for na lei, ele está no direito dele. Então, eu respeitei a lei e deixei mais de 1 metro. É para deixar 1 metro, mas eu deixei mais de 1 metro. Acredito que 1,10 m, 1,15 m. E fiz a minha cerca viva separada aqui. Até porque é bom para mim também que não estraga a minha cerca, que custou muito dinheiro, né? 50 mil eu gastei só para cercar e ter lá toda a chácara de 4 mil metros. Entre mão de obra e tudo, tá, pessoal? Então aqui, ó, agora eu vou andar para vocês até o final, para vocês verem a distância do maracujá, até onde ele vai. Um único pé, tá? E dá maracujá, viu, pessoal? Ó. Até aqui, ó, viu? Tá? Muito grande, né? E dá maracujá. Tá cheio de maracujá, é que eu não quero arrancar. Aqui por dentro aqui tem bastante. O portão. O portão era um outro portão, melhor do que esse, que a gente vai colocar ele de volta, tá? Porém, a gente fez isso aqui, é uma longa história, depois, num outro vídeo, eu posso estar falando para vocês. Mas é uma longa história. E fato é que a gente pôs esse, vai voltar o azul, mas vai colocar mais para cá. Precisava ligar a rede primeiro para já fazer tudo, tá? É muito serviço, pessoal, não dá tempo de fazer tudo, não. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, desde a entrada, tá vendo? Aqui é uma roça de mandioca, que eu pretendo fazer uma outra coisa aqui, por isso não está plantado esse ano. A gente não plantou, né? Então, fazendo um tour, entrando para vocês deste lado aqui, a partir daqui, ó. A partir daqui já começa as roseiras, tá vendo, ó? Já começa as roseiras, tá aqui a rosa, ó. Essa daqui ainda tá pequena. E do outro lado, que é o lado do vizinho, tem os pés de manga. Tá bem alto também. Deixa eu virar aqui para vocês verem, ó. Tem os pés de manga, viu? E aqui tem as roseiras. Esse lado aqui tem as roseiras. Tudo as roseiras, ó. Tá vendo? Vai até lá na ponta, que nem eu já mostrei para vocês. Deste lado aqui, ó, que eu construí também, eu e o Daniel, que nós fizemos agora, tem um reservatório de água, ó. Que tem vários vídeos sobre a água aqui, né? Porque a água aqui é eu que armazeno, que vem da chuva apenas. Então tem um reservatório de água para 50 mil litros de água. Água limpa, transparente, porque é tratada, tá? Deste outro lado aqui, ó, tem o pé de maracujá. Tem uma parreira de maracujá, ó. Tá vendo aqui, ó? A parreira de maracujá. Toda grande, tá vendo, ó? Que ela também dá no mínimo, pessoal, mais de 10 metros. Vou mostrar para vocês ela aqui. Aqui tá o sininho que eu pus para quando as pessoas tocar eu escutar lá embaixo na minha casa, né? Ó, aqui está outra primavera, um pé de café
E aqui, ó, tá sem nada, porque eu tenho outros planos para aqui. E aqui, digamos assim, seria o espaço de acostamento da calçada da estrada, né? Que também a gente tem que podar essas árvores aqui, ó, que é a uva japonesa, né? Ela é nativa, não pode ser arrancada. Mas eu podo ela para não pegar os fios da antiga ligação, né? Que agora não é mais. Ó. Aqui, pessoal, já é a outra divisa, né, do Paulico. Como vocês vê, toda telada também, ó. E aqui são as madeiras que eu falei para vocês que eu ficava pintando com a luz acesa do carro até 10, 11 horas da noite. Ó, e aqui ainda tem um monte de madeira, né, que são restos que a gente ainda está usando, né? Então a gente vai organizar, mas não deu tempo ainda. Então ainda ficou essa baguncinha aqui, vamos dizer assim, né? E aqui já entra o piquete das galinhas com o pomar. Eu vou estar entrando agora e filmando para vocês verem. Aqui tem umas mudinhas de pitaia, que era lá embaixo, eu mudei para cá. Era lá na frente, eu mudei para cá. Para ficar tudo dentro do pomar, né? Tem o pé de lixia, que tá meio feio, precisa cuidar. Goiabeiras, bastante goiabeiras, mexeriquinha azeda, né? Várias frutas aqui, né? Então, vamos filmar o lado de cá para vocês estarem vendo. Aqui eu fiz esse ano também, essa divisória aqui toda canalizada, ó. Toda irrigada a chácara. Tá vendo aqui cano e torneira? Então, toda. Aqui, ó, pé de fruta que eu já comprei novo também, né? Muito limão, limão rosa, que eu amo. E aqui é a metade do pomar, vamos dizer assim, né? A outra metade está aqui, nessa outra cerca. Sim, porque aqui é piquete das galinhas também. Esse pomar eu não capo, tá? Elas que comem todo o mato. Então tem pé de acerola, ó. Tem pé de cereja gaúcha, tem pé de uva, que agora ela tá dormindo. Tem uma roseira grande aqui que eu plantei junto com a moringa. E aí ela cresceu, e essa roseira não tem espinho. Esse pé de roseira tinha aqui, eu fiz várias mudas depois para plantar na chácara, ó. Já até vendi muda dessa rosa aqui sem espinho e já ganhei dinheiro. Tem pé de limão. Esse negócio que está coberto aqui é esterco, tá, pessoal? É esterco de gado. Que eu também compro, né? Que embora eu tenha esterco de galinha, tenho esterco de coelho e de porco, que eu aproveito tudo, mas eu compro de gado também, porque a terra aqui estava muito fraca, né, de estarem jogando herbicida. Pé de mexerica, pé de coloral, de café. Aí tem todas essas cercas, fui eu que fiz, todas essas divisórias. Lembrando que 50 mil eu gastei só na cerca de fora, essas aqui nem contabilizei. Aí a gente fez recente essa casinha aqui para elas botarem, né? Que elas gostam de botar escondidinho. Tem uma nesse piquete, tem outra lá na frente no outro piquete, tá vendo? Pé de café e por aí vai. A gente cerca os pés de fruta que elas mexem, tá? Que nem, por exemplo, a parreira de uva tá cercada, a acerola tá cercada, a mexeriqueira tá cercada. Quando elas mexem algum pé de fruta que é novinho, e aí a gente cerca o pé da fruta e deixa elas andando no pomar, né? Porque elas comem as frutas podres, por exemplo, goiaba, cai muito, elas comem. Tanto as podres como as que sobram, né? Que a gente não dá conta de comer tudo. Aqui é um pé de pera que eu plantei, agora ele tá na época do frio, ele cai todas as folhas, mas ele tá vivo. Aqui também fui eu que fiz. Aqui é a casinha dos gansos dormir e dos patos. Por enquanto ainda estão juntos, mas eu vou separar. Ali tem uma patinha chocando, que eu fiz uma divisória também para ela chocar em paz, né? Para lá é a divisória do coelho. Eu vou estar mostrando para vocês também. Vou mostrar para vocês também, né? Fazendo um tour pela chácara e contando a história daqui, né? Então, essas roseiras, por exemplo, aqui, ó, foi tudo eu que plantei, tá, pessoal? Olha que lindas. Foi tudo eu que plantei. Então, eu fiz uma cerca viva na entrada da chácara, que tem mais ou menos, pessoal, eu acho que uns 30 metros deve ter, de cerca viva, tudo assim de rosas. Olha que linda, ó. Olha que linda.
Ó, para vocês verem. Vai até lá na porta de casa, tá vendo? Vem para cá, ó. E vai, quer ver? Eu vou andar aqui para vocês verem, desde o começo, para vocês verem como que ela tá. Então, hoje a chácara está assim, tá? É tudo jardim aqui, ó. Vem desde aqui. Para não é que eu tô gravando sozinha. Vem desde aqui, ó. Desde aqui, tá vendo? Então, como eu estava falando para vocês, eu fiz esse voto com Deus, vamos dizer assim, né? De, se Deus me abençoasse, eu pagaria meu voto assim que Deus me desse condição. Vou arrumar aqui a câmera. E aí Deus preparou, eu comprei aqui há mais ou menos 8 anos atrás, tá, pessoal? Porque eu cheguei aqui em 2018, final de 2018. Então, vai fazer 8 anos, né, que eu moro aqui. Aí eu morei aqui confinado 6 anos, tá? Aí meu esposo faleceu, né, que era nosso irmão na graça também. Nós servimos a Deus na CCB. Aí meu esposo faleceu e eu fiquei aqui 1 ano e 2 meses sozinha. Aí conheci o servo de Deus, Daniel, que é com quem eu sou casada agora. Já faz 1 ano, certo? Olha, aqui está meu outro jardim, né? Que eu vou estar entrando lá agora e mostrando para vocês. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui. Aqui está meu jardim, que tem pé de mamão e pé de café junto e couve. Sim, pessoal, eu gosto de jardim assim, tá? Sabe? Estilo Estados Unidos, estilo americano. Então, eu gosto de jardim assim, que mistura flor com verduras, com flores e com frutas. Eu acho que fica bonito. Então, esse jardim eu fiz agora, né? Recente, agora tem 1 ano. Foi eu e o Daniel que fizemos, né? Então, aí como eu estava contando para vocês, né? Eu comprei essa chácara aqui parcelada, tá, pessoal? Paguei ela em 4 anos. Trabalhei muito, né? Já tinha juntado um dinheiro, que eu sou técnica em agropecuária. Então, eu ia para Tocantins, trabalhava lá. E meu finado esposo ficava trabalhando aqui em São Paulo. Todo ano eu ia para Tocantins. Tocantins, a cidade que eu ia, estava 2.300 quilômetros de distância. Então eu ia todo ano, eu trabalhava lá, eu ficava lá 7 meses, 5 em São Paulo. O período que eu estava lá, que era o período de safra, eu estava lá prestando assistência e novo plantio, né? Eu ia no final da safra e no novo plantio. Então que eu ficava lá, o meu esposo ia 1 vez por mês, meu finado esposo ia 1 vez por mês lá me ver. E depois eu ficava aqui, né? Então foi assim que a gente juntou o dinheiro da entrada dessa chácara. Porque eu me formei, eu já tinha 52 anos quando eu fui para Tocantins, pela palavra de Deus em busca de trabalho também. Isso é para você saber que nunca é tarde para realizar um sonho, viu? De estudar. E vale a pena sim estudar e exercer a profissão, né? Bom, pessoal, aí foi construído esse quarto aqui para mim estar também tirando um repouso melhor, né? Foi construído esse quarto. Então, continuando a história para vocês daqui, né? Aí, quando eu fiquei aqui, viúva, eu trabalhei também no comitê, eu fiz cortina, eu fiz pano de prato, tudo para mim me manter aqui. Porque eu não tinha nenhuma fonte de renda, porque eu já tinha vendido todos os animais, né? Tô mostrando aqui para vocês o espelhinho. Eu já tinha vendido todos os animais para gastar com doença. Teve um período que eu tive até que sair daqui por 1 mês. Tem um vídeo lá, né? Mas depois eu voltei. Ele tá atrás de mim, gente. Olha que lindo. Depois eu voltei porque aqui é o meu lugar, né? Sim, e voltando lá atrás, contando do testemunho, né? Quando eu fiz o voto com Deus e vim aqui olhar a chácara, aí eu andei exatamente esse espaço aqui, ó. Enquanto os homens negociavam no fundo, né, naquela casa velha lá do fundo, estavam ali na porta, eu andei aqui e já comecei a projetar, né, o que eu ia fazer. Então aqui já ia ser meu galinheiro. Então eu já comecei a projetar e falar com Deus.
Ó, pessoal, continuando aqui, né? Aqui era meu pavão, que eu não consegui pôr outro ainda, pessoal. Mas Deus vai preparar, eu sei disso. Então, aí eu fiquei aqui sozinha para mim estar me mantendo aqui. Eu tinha que trabalhar, fazer todas as coisas. Vender pintinhos, vender galinha, enfim, se virar nos 30, vender sorvete. Tudo que eu pude eu fiz. Tá aqui meus pintinhos novinhos. Tudo que dava para ganhar um dinheiro, né, que fosse honesto, eu fiz. Ó, vou soltar aqui eles. Tá meio frio, então eu tô atrasada com o horário de soltar eles. E eles não querem nem sair, tá vendo? Mas deixa eu soltar todos. Olha lá. Ó, a alegria deles. Vendo aí, gente? Isso não tem preço, eu não consigo me ver morando na cidade. Meu filho até chamou eu para morar na casa dele, né? Os três, falou para mim escolher para onde eu quisesse ir, eu ia. Mas eu não quis, não. Eu quis ficar no meu canto, né? Porque, que nem eu falei para eles, eu não ia sair da onde Deus estava mandando, da onde Deus mandou para ir para onde o filho estava mandando, não. E aqui tá meus bichos, né? Porque a Arca de Noé tem que ter bichos, né, pessoal? Ó, vem vindo ele. E por hoje é isso, o vídeo vai ficar muito grande, pessoal. Então eu vou gravar uma segunda parte, tá? Vai ter que ter uma segunda parte, senão não dá para falar sobre tudo. Um beijo grande, fiquem todos com Deus sempre. Se vocês gostaram, já compartilhe, já se inscreve e assista a segunda parte. E por hoje é isso. Fiquem todos com Deus, compartilha com aquelas pessoas que gostam de criatividades diferentes e fiquem todos com Deus sempre.